Amém. Dou graças a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez na noite deste dia, ao que o Senhor tem honrado durante todo esse tempo, onde o Senhor tem nos dado força de não faltar, de estar aqui fazendo a vontade dEle. Dou graças a Deus também pela vida dos irmãos também que estão nos acompanhando, tá? E aqueles que não vieram, creio que o Senhor também o visitará. Amém? Amém. Eu vou pedir sua irmã para colocar aqui para gerar, que eu estou aqui transpirando para caramba. Vou deixar fixo em mim mesmo, se vocês não quiserem. E pode aumentar aí. Glória ao nome do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia, irmão, no livro de Gênesis. Glória ao nome do Senhor. No capítulo 12. Manda. Um pouquinho. Glória ao nome do Senhor. Gênesis 12, primeiro livro da Bíblia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Vamos ler aonde o Senhor nos der. Glória ao nome do Senhor. A Eliana está chegando agora para o Senhor Jesus. Mas abre a sua Bíblia no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 12, tá? Glória ao nome do Senhor. Todos acharam? Leamos com a ajuda de Deus, a guia do Espírito Santo. Eu mesmo vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Gênesis 2. 12. Gênesis 12. Amém. Na minha interpretação bíblica diz: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Arã. E tomou Abraão a Sarai sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda, que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Arã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera, e moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abraão dali, seguindo ainda para a banda do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. E aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai sua mulher: ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que quando os egípcios te virem, dirão: esta é a sua mulher? E matar-me-ão a mim e a ti, te guardarão em vida. Dize: peço-te que és minha irmã, para que me vá bem
por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-se diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas e vacas, e jumentos e servos e servas, e jumentas e camelos. Feriu, pois, o Senhor a Faraó com grande praga e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste: é minha irmã? De maneira que a houvera tomado por minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher, toma-a e vai-te. E Faraó deu ordem aos seus varões a seu respeito, e acompanharam-no ele e a sua mulher, e a tudo o que tinha. Amém? Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Vimos aí, irmãos, a vida de um homem que amava a Deus e que Deus tinha como amigo. O único homem na Bíblia que Deus chamou de amigo foi Abraão. Depois, acrescentada mais uma letra, se transforma em Abraão e se chama pai de uma multidão. O que o Senhor está querendo nos dizer aqui nessa noite? Que Abraão, ele não era apegado a nada. Abraão morava com seu pai, Terá, em uma terra estranha, porque a Bíblia diz aqui que ele estava na terra de Harã. Abraão, seu pai Terá, era de uma cidade chamada Ur dos Caldeus, e como a situação em Ur estava difícil, Terá saiu daquela cidade para vir para a terra de Canaã. Mas quando chegou na terra de Harã, ele começou a prosperar. E ele parou na terra de Harã, e ali Deus prosperou a vida de Harã. Harã não era servo de Deus, mas às vezes a benção está na sua cabeça e acaba abençoando quem está do seu lado também. Amém. Aleluia. Porque a benção de Deus está sobre você. Então, aonde Deus está, algo acontece. Aleluia. Mas Deus tinha propósito com Terá? Não, Deus tinha propósito com Abraão, que era o filho de Terá. E chega uma hora que Deus fala: olha, até aí eu abençoei seu pai por causa de você, mas agora eu tenho um propósito na sua vida, e você precisa sair de junto do seu pai. Deixa tudo que tem, a tua parentela, deixa aí as riquezas do teu pai, e vai para a terra que eu vou te mostrar. O nome disso daí, irmão, é obediência. É fé. Que é uma pessoa que está estabelecida no lugar, já tem tudo ali, e de repente você disser: deixa tudo, Renan, e vai para um lugar aonde você nunca viu, não conhece, sem saber o que é que vai acontecer do lado de lá, sendo próspero, porque uma pessoa que já está ferrada mesmo é fácil, é daqui, vai para lá e vamos que vamos. Mas você tem tudo aqui, está estabelecido aqui, tem que deixar tudo ali para sair com a mão na frente e outra atrás, por causa de um sentimento no seu coração que diz vá, e você ir. O nome disso é fé. E é isso que o Senhor quer que nós tenhamos, é confiança e fé nele. Porque, irmão, ninguém que obedeceu a Deus, ninguém que deixou tudo para trás e saiu porque Deus mandou, ficou confundido nem envergonhado.
Ninguém. Você vê que Jacó também saiu, foi para uma região diferente, e lá também não tinha nada e Deus abençoou. Você vê que Salomão, irmãos, um homem próspero, mas vamos falar de Davi, um homem que estava atrás das malhadas, atrás das ovelhas, não tinha nada, mas quando adquiriu certeza, confiança, fé em Deus, matou gigante, enfrentou rei. Tudo isso por quê? Porque exerceu um pouquinho daquilo que nós temos, mas muitas vezes não exercitamos, e é tão pequena a palavra, mas tem um poder tão grande, chamado fé. É forte. Porque na verdade, irmãos, quando a gente olha para Davi, um menino criado dentro de um pasto, sem nunca ter tomado treinamento, enfrentar o maior soldado do seu exército inimigo, que vem de lá para cá com arco, com flecha, com lança, com arco, com lança, com escudo, e ele sair somente com 5 pedrinhas na mão, isso não é uma pessoa normal, ou é doido ou tem muita fé. Irmãos, porque para fazer algo como esse tem de ter certeza de que a força do meu braço não vai derrubar, mas a palavra que eu vou gerar, que eu vou jogar, que eu vou falar, que eu vou lançar, é como a pedra que saiu da funda de Davi, que ao bater na testa do gigante matou, mas foi a força do braço de Davi, não, foi Deus empurrando a pedra. Aleluia. E Deus quer que façamos isso, irmãos. Deixemos a nossa capacidade de lado e nos entreguemos a Deus, porque quando o Senhor falar no teu coração, no meu coração, no coração das crianças aqui, que Ele vai fazer alguma coisa, não importa a sua condição, não importa o seu tamanho, o que importa foi que quem falou com você foi Deus. E quando Deus fala, Ele garante. Aleluia. E o Senhor fala para Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Como é que pode? A Bíblia fala que ele já tinha 75 anos. O costume dos homens já tinha passado na vida de Abraão. Porque homens que viviam 120, 150, 200, 300, 500 anos eram os antediluvianos. Na época de Abraão, Antes do dilúvio, né? Na época de Abraão, os anos já foram reduzidos. Era no máximo 120. Ele já tinha passado da metade do tempo determinado por Deus para a vida do ser humano, que era 75. E 75 anos, o homem já era considerado naquela época velho. Mas Deus fez uma promessa na vida de Abraão, que ele seria uma grande nação. Irmão, o que eu acho mais bonito na história é que ele larga tudo e vai. E hoje, se o Senhor mandasse você largar tudo e ir, confiando no mesmo Deus que Abraão seguiu, servia, vendo os exemplos da Bíblia, sabendo que nenhum daqueles homens ficaram nem confundidos, nem envergonhados, será que eu e você faria a mesma coisa? E olha que ele era o pioneiro de tudo isso. Ele não tinha história de ninguém que tinha prosperado porque Deus mandou. Ele tinha sido o primeiro e ele foi. Então que essa fé da vida de Abraão caia sobre a vida da igreja agora. Glória ao nome do Senhor, porque tem obras, irmãos, que Deus quer fazer por fé e não consegue encontrar fé no nosso coração. Porque quando ele fala no Evangelho segundo Marcos: e porém, e se batizarem, forem batizados, né? E quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, e aqueles que forem batizados terão milagres, verão maravilhas. Esses sinais seguirão aqueles que crerem no meu nome, né? E a Bíblia diz, né? Porão a mão nos enfermos, serão curados.
beberão coisa mortífera, não fará dano algum, pegarão uma serpente, expulsarão demônios. E hoje a gente vê essa falta de fé tão grande dentro das igrejas, que basta dar uma dor de barriga, ninguém procura mais a oração, corre para o médico, corre para o hospital, o poder da oração parece que diminuiu, o povo parou de orar, se intoxica de remédio, é chá para um lado, é remédio para outro. Quando vai no médico diz assim: você tomou tanto antibiótico que complicou o fígado, você tomou tanto isso que alterou no rim. Mas tudo isso poderia ser evitado se usasse um pouquinho da fé. Não é que eu falo contra a medicina, não, a medicina está aí, Deus deixou a medicina, mas o pai da medicina é Deus. E muitas das nossas enfermidades hoje são consequência de coisas que tomamos, muitas vezes até em chás mesmo, com muito exagero, acaba complicando uma outra parte. Mas se você ora, como no passado os crentes oravam, colocavam a mão na cabeça dos filhos, Deus repreendia as enfermidades. Por quê? Porque sabia que não era algo que precisava buscar de Deus aquilo como um dom, não. Essa virtude já está dentro de nós. A Bíblia fala: e estes sinais seguirão os que crerem em meu nome. Vocês crerem nele? Então a virtude está aí. O poder está aí. O crente na santidade, o diabo fica ofuscado, vai embora, não passa nem perto. Por que é que o diabo respeita a enfermidade? Não. Basta ter fé, ora. Muitos milagres foram feitos. Eu já contei aqui de um problema que eu tinha na minha infância. Eu tinha uma dor de cabeça que os médicos diziam que era chamado de foco. Outros diziam que o foco tem um foco de loucura e tem um foco que é nervoso. Eu, no caso, quando tinha uma crise de dor de cabeça, os olhos arregalavam, eu segurava num objeto, numa pessoa, e rangia os dentes, a dor de cabeça era infernal, parecia que estava soltando os miolos. Eu podia estar no corpo que tivesse, ficava pele e osso, isso durante 3 dias. E essa dor de cabeça era frequente, era tontura, dor de cabeça e vômito. Direto, irmão. Tinha época que dava frequente. Comecei a tomar medicação, o médico dizia: vai acompanhar ele pelo resto da vida. Um dia faltei o culto com meus pais, e um irmãozinho muito amado por mim estava lá, e eu disse para meu pai: se o irmão fulano estiver lá, traz ele aqui em casa para ele orar por mim. E esse irmão foi lá em casa, olhou para mim e disse assim: Flavinho, eu tinha 12 anos, você crê que o Senhor pode te libertar agora? Eu olhei para ele, vomitando as bilis, e ele disse: eu falei para ele, eu creio, irmão. Ele botou a mão na minha testa e fez assim: então sei. Hoje eu estou com 53 anos, nunca mais eu tive a dor de cabeça. Glória ao nome do Senhor. O nome disso é fé, é em mim e nele, porque ele usou a autoridade dada por Deus. E estes sinais seguirão os que crerem no meu nome. Glória ao nome do Senhor. Irmão, e Abraão creu, largou tudo, toda a riqueza que tinha. O homem que junto com Ló, seu primo, seu sobrinho, já tinha 75 pessoas na parentela, e foi para uma terra que não tinha nada. E o interessante, pastor, é o discernimento do ouvir. Do ouvir. Porque tem gente, eu estava conversando com o irmãozinho outro dia, disse assim: como é que Deus fala? Quem era Deus? A Bíblia me disse que as ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu pastor. Às vezes, irmãos, a gente está aqui parado e o Senhor está mandando a gente falar alguma coisa, e às vezes a gente conhece a necessidade e a gente fica com medo. Senhor, é tu mesmo, não é porque eu sei. Aí que começa a pedir sinal para ver se é para abrir a boca ou não. E aí na hora que a gente pede o sinal, parece que o coração está batendo aqui na ponta da garganta. Quem é que controla o coração e a mente do homem? É só Deus. Aí as coisas começam a mudar aqui por dentro.
Aí você vê que é o Senhor que está palpitando o coração, né? Aí quando você termina de falar e de fazer aquilo que Deus mandou, parece que sai um peso de 1 tonelada das costas. Missão cumprida. Glória ao nome do Senhor. E Abraão foi. Só que Abraão não tinha filhos. E a Bíblia disse que ele seria pai de uma grande nação. E o costume dos homens já tinha passado. E a esposa dele já tinha 65 anos. Glória ao nome do Senhor. Aí, para Deus complicar mais ainda, espera passar ainda mais de 25 anos. E a promessa dele ser uma grande nação se concretiza quando ele está com 100. 75 com 25, 100. E a esposa dele estava com 90 anos. Glória ao nome do Senhor. Parece que está difícil, não tem caminho, não vê meios para aquilo que Deus prometeu cumprir na sua vida. Lembra de Sarai. Estava com 90 anos e ainda amamentou. Glória ao nome do Senhor. Cumpriu a palavra. Não tem coisa impossível para Deus que Deus não cumpra, meninos. Não tem coisas impossíveis para Deus que Deus não cumpra. Porque não existe o impossível. É por isso que Ele é Deus. Ele é onipotente, onipresente, onisciente, pode tudo, sabe tudo, está em todo lugar. Por isso que é Deus. Os homens procuram saber aonde ele foi criado, como ele passou a existir. Não tem explicação, porque ninguém explica Deus. Mas o importante é que ele explica tudo na nossa vida. Tudo que a gente imagina que não tem explicação, quando você entra na comunhão, entra no propósito, você entende o processo. Porque quando você entende o processo, está pronto para o propósito de Deus. Irmão. Ele teve de entender o processo. Até mesmo o pai da fé chegou a hora que ele teve de uma duvidada. Ele disse: rapaz, está demorando. A promessa estava com 75 anos, eu já estou com quase 85 e nada aconteceu. O que é que você acha, Sarai? A Sarai disse assim: pega Agar, que é a minha serva, e deita com ela. E quando ela estiver tendo filhos, ela vai dar filhos entre as minhas coxas. E o filho que sai dela vai ser como se fosse meu, porque ela é minha serva. Mas existe uma coisa, irmãs e irmãos: a promessa foi feita para você. Não passe para ninguém. A promessa de bênção é na tua vida, é na tua cabeça. Não adianta tentar querer dar uma ajudinha para Deus, que só complica. Porque Deus, Ele conhece o limite dele, e como para Ele não tem limite, pode ter certeza de uma coisa: o impossível para você é fácil para Deus cumprir, porque Ele não mente. Glória ao nome do Senhor. E aí, irmãos, olha a besteira que ele fez. Quando ela gera alguém fora do propósito, causou uma bagunça no meio do casal. Existem provas, irmão, que é Deus que dá. Existem provas que é a gente que procura. E aquela prova ali foi Sarai que procurou. Porque a promessa era na cabeça do esposo dela e na cabeça dela. Deus não precisa da ajuda de ninguém. E aí o que acontece? Quando quis ajudar, complicou. A mulher gerou. Abraão ficou com um sentimentozinho mais por ela, porque ela tinha dado um filho para ele. Ela começou a usar desse benefício para pirraçar Sarai. A vida de Sarai virou inferno.
menina nova, Agar, em relação a Sarai. Sarai já era idosa. O costume das mulheres já tinha passado. Já estava com 75 anos, 80 anos. 85 anos, 80 anos aproximadamente. A outra provavelmente estava na casa dos 40, novinha, tudo em cima. Abraão vindo carne nova e a facilitação da própria esposa, porque foi a esposa que jogou para ele, não vai ter problema, foi ela mesma que facilitou, mas não sabendo que depois ia ter uma grande tribulação por causa disso. Não era propósito de Deus. E aí a tribulação começou a bater na porta. Ela perdeu o sono, começou a se chatear, se tornou uma pessoa provavelmente no tempo de hoje depressiva, angustiada. Por quê? Porque não esperou no tempo de Deus. Diz o Senhor para cada um de nós aqui: fiquem em paz, porque vocês têm tempo, mas eu tenho a eternidade. Eu sei a hora de tomar providência, eu sei a hora de resolver o problema, eu sei a hora de te dar vitória, eu sei a hora de levantar a tua cabeça. Se eu fizer algo fora da hora, você não vai honrar, não vai estar preparado. Então tem de chegar o tempo de Deus na sua vida. E o tempo de Deus, quando chegar, é perfeito. E o nome dele é glorificado. Irmão, quantas vezes eu vi gente fazer coisas que não deveria ter feito e quebrou a cara. Achou que porque tinha um donzinho podia ir em qualquer lugar sem Deus mandar, quebrou a cara. Falou sem Deus ter mandado falar, quebrou a cara. Porque tudo tem de acontecer no controle de Deus. É Deus que manda, é Deus que faz, é Deus que autoriza. Quando Deus não manda, quando Deus não autoriza, quando Deus não faz, é a gente que faz, é a gente que coloca a mão, fica mancha, machuca, entristece o coração de alguém, e Deus pede conta, porque era para esperar no tempo de Deus. Ismael nasceu. Quando Ismael nasce, agora junta, quando cresce um pouquinho mais com a mãe, que perseguia já a Sarai, agora é Ismael mexendo com Sarai também. Até que lá na frente, irmãos, Deus cumpre a promessa e faz com que Sarai gere, e Sarai vira Sara, e passa a fecundar, passa a gerar Isaac no seu ventre. Isaac cresce, e mesmo assim agora Ismael começa também a tirar a paz de Isaac, até que chega o dia que ele diz assim, ela chama Abraão no canto de Abraão e diz: olha, Abraão, eu sei que Ismael é teu filho, e Agar virou tua esposa, sua mulher, mas agora você vai ter de despedir os dois. Glória ao nome do Senhor. E você acha que Abraão aceitou isso de bons gostos? Não. Questionou. Mas a Bíblia também conta que o próprio Deus encontra com Abraão e disse: faça o que Sarai está mandando. E ele despede os dois, Agar e Ismael. Dá um pedaço de pão, uma motoria de água, despede do caminho. Aparentemente, quem olha essa situação no deserto acha que vai passar um tempo, vai comer o pão, vai beber a água e vai morrer.
Mas quando a benção está na vida de alguém, Deus abençoa o esposo, Deus abençoa a esposa, Deus abençoa o filho, Deus abençoa até a 4ª geração por causa de você. Então Deus guardou Ismael, Deus guardou Agar. Ismael virou uma grande multidão, os ismaelitas, que hoje é conhecido como povo árabe. Mas Deus cumpriu, foi na vida de Isaac. Isaac casa lá na frente, gera Jacó e Esaú. Para não se prolongar na história, Jacó é pai de 12 tribos. As 12 tribos gera Cristo, uma delas. E de Cristo nasce a igreja que hoje está aqui ouvindo e dando glória a Deus. Aleluia. Mas tudo isso por causa da obediência de um homem. Tudo isso porque Abraão creu, Abraão conheceu a voz de Deus e saiu, deixou tudo para trás para servir a Deus, no lugar onde não conhecia. Quando chega lá na frente, aí Deus diz para Abraão: olha, Abraão, você está discutindo demais com o seu sobrinho Ló por causa dos seus vaqueiros. Os vaqueiros dele e os vaqueiros seus estão não se entendendo mais. Então é bom que se separem, um vá para um lado, outro vá para outro. Abraão, na sua ingenuidade, chega para Ló e diz assim: Ló, escolhe para que lado você quer ir. Aí Ló olhou para um lado, viu só areia, deserto. Olhou para o outro, tinha árvores, tinha açude, tinha lagos, tinha vida. Aí disse assim: eu quero lá de cá. Não foi para escolher? Ele escolheu o melhor. Sobrou só areia para Abraão. Abraão olhou para o céu e disse: Senhor, e agora? O Senhor disse: dá uma olhadinha para o céu. Está vendo essa quantidade de estrelas? Dá uma olhadinha para a areia que está aqui na praia. Está vendo essa quantidade de areia? Tem como você contar a quantidade de estrelas que tem no céu? Não, Senhor. E a areia? Dá para contar os grãos? Também não. Assim será a tua descendência. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Por causa da tua obediência, benditas serão todas as nações da terra. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E hoje o Senhor está falando por esse estudo, por essa palavra. Eu quero abençoar a vida de alguém aqui. Eu quero fazer algo diferente. Eu quero mudar a história de alguém, mas precisa exercer a fé. Precisa colocar em prática a fé, porque a fé é dom de Deus, e você, meu filho, tem algo dentro de Deus, dentro de você. Então a fé já mora aí. Só basta exercer, regar essa plantinha, essa semente, que é menor do que o grão de mostarda, mas quando crescer fará obras enormes. Aleluia. Mas precisa crer, precisa exercitar. Quando eu falo irmão, é envolvendo as irmãs também. Entendeu? Não está falando somente com uma pessoa aqui, está falando com diversas. Eu já estou pegando a minha parte aqui de cima também. Por esses dias mesmo, alguém me olhou e disse assim: você é o homem da fé. Eu disse: irmão, a gente precisa exercitar. Tem coisas que estão acontecendo na minha vida que só fé. Glória ao nome do Senhor. E ainda não está acontecendo as coisas grandes. Coisa vai ser quando as grandes começar a acontecer. Glória ao nome do Senhor. Mas o que vai acontecer, pode acontecer na minha vida, pode acontecer na sua também. Amém. É só começar a exercitar a fé, irmãos. Exercitando a fé, a gente fala para o demônio ir embora, ele vai embora. Fala para o enfermo: está curado, está curado. A gente coloca a mão até em cima da pessoa que já morreu e Deus ressuscita, porque a fé é dom de Deus e Deus está em você. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, ele disse: vocês estão vendo essas obras que eu faço aqui? Se você
vocês continuarem trilhando esse caminho santo, sem sair da posição, fazendo a minha vontade, vocês farão obras maiores do que essas. Aleluia. Irmão. Alguma passagem da Bíblia fala que o Senhor, através do lenço, curou alguém? Mas Paulo fez. Alguma passagem da Bíblia fala que a sombra do Senhor Jesus curou alguém, expulsou o demônio? Não, mas a de Pedro fez. Glória ao nome do Senhor. Irmão. Então, irmão, tudo isso depende da entrega, diácono. Tudo isso depende da entrega, irmã Lúcia. Aleluia. Tudo isso depende da entrega, Eliana. Tudo isso depende da entrega, crianças. Irmão Deco, irmã Ana, pastor. Tudo isso depende da entrega. É o grau de entrega que faz a coisa ficar diferente. É o grau da entrega que faz, irmão, o quadro virar de moldura. Mudar, irmão. Mudar a história da vida de alguém depende da entrega. Mudar, irmão, o quadro da vida de alguém depende da entrega que ela tem com Deus. Aleluia. Quanto mais você se entrega, mais próximo você fica de Deus, mais coisa boa acontece. E não se importe se alguém olhar para você e dizer assim: crentinho metido a besta, só conta a obra fantástica. Não tem problema, é fantástico porque você se aproximou de Deus, se tornou amigo de Deus, e Deus faz com você. Se não faz na vida dele, problema dele. Mas você tem fé, você é amigo de Deus, e por ser amigo de Deus, as coisas começam a acontecer. Tem gente, irmãos, que tem intimidade com Deus tão grande. Por esses dias, um tempo atrás, não vou dizer por esses dias, porque já tem uns anos, eu estava na casa de uma irmã. Hoje ela mora na cidade de Aracaju. Eu vi aquela mulher orando, eu me escandalizei, porque eu falei: não é assim que se fala com Deus. Ela ajoelhava assim, o véuzinho na cabeça. A religião dela, a igreja dela usa o véu. E ela olhava assim: escuta aqui, Senhor, até quando vai isso? Eu não aceito mais isso. Eu olhei para a cara dela assim, fiquei de longe olhando, né? Deus, Deus não aceita. Pois é, prometeu, já tem tanto tempo, ainda não cumpriu. Eu estou passando por mentirosa, estou ficando envergonhada por onde eu passo. A tua palavra diz que tudo mente, então cumpre logo esse negócio aí, porque eu não aguento mais. É formalidade. Aí eu fiquei olhando assim, eu fiz: isso é forma de falar com Deus? Eu me escandalizando. Aí ela parou e disse assim: eu quero isso, manda teu servo aqui, porque eu preciso com essa necessidade seja suprida hoje. Aí falou mais algumas palavras: tudo isso eu te peço, em nome do teu filho amado, Jesus Cristo. Amém. Levantou, começou a cantar os hinos dela lá, foi lá fazer as coisas. Eu estava lá esses dias. Quando deu mais ou menos umas 11h30 para meio-dia, estou ouvindo lá de baixo alguém gritando: irmão. Aí eu fui na janela, olhei, era um sobrado, você disse uma escadinha, passava assim, tinha um caminho lá na frente do portão, bairro da Penha, São Paulo, Zona Leste. Na hora que eu cheguei na janela, que olhei, olha o homem que ela tinha pedido para Deus na oração: eu quero que ele venha aqui hoje, suprir minha necessidade. O homem chegou, abriu a porta do carro, tudo o que ela tinha pedido na oração, o homem trouxe. Glória ao nome do Senhor. A oração daquela mulher foi ouvida, tintim por tintim. O nome disso é o que? Intimidade com Deus e fé. É amigo, irmão. Quando a gente conversa com amigo, a gente não fica: irmão fulano, haveria uma possibilidade de você usar do seu precioso tempo, formalidades não. Fulano, ô filho,
rapaz, eu estou passando uma prova aqui, rapaz, terrível, tem como você me ajudar? Nisso, assim, estou precisando disso. Se for possível, vai me traz hoje, porque o negócio está feio. Não sei o que, você não conversa com um amigo assim? O que é que com Deus você procura tanta formalidade? Não, irmão. É por isso que Deus falou, eu gosto de Davi, porque Davi é o homem conforme o meu coração. Quando ele conversava com Deus, irmão, ele se humilhava, se jogava no pó, mas ele não se escondia atrás da fraqueza, não colocava a culpa com ninguém. A culpa é minha! Se tiver de me chamar a atenção, de me punir, de punir alguém, o punido seja eu. Mas eu preciso da tua presença. Não se afaste de mim. A oração dele era simples, mas era direta. E Deus quer que você seja assim, transparente, converse com ele como se estivesse falando comigo, como se estivesse falando com seu pai. Ninguém que vai pedir dinheiro emprestado para o pai e vem com tanta formalidade. Vai direto ao ponto. O Senhor quer que você seja transparente também. Manda um pix aí. Não entendi, irmão. Manda um pix aí. Irmão, tem gente até que para pedir as coisas para Deus não sabe pedir. Senhor, manda um carrinho velho. É só para não estar de perto. Eu quero teu irmão num Fusca caindo nos pedaços. A culpa é do Senhor, é sua. Você pediu errado. Senhor, manda um carro bom, Senhor, porque eu preciso fazer a tua obra, eu preciso viajar. Eu preciso suprir a necessidade da minha família, eu preciso ir para um lugar, eu preciso estar em missão. Senhor, não pode ser um carro velho, isso é um carro bom, mesmo que não seja zero, mas que seja quase zero, Senhor, mas que seja bom. Deus vai te dar o melhor. Sabe por quê, irmão? Porque Ele é o Pai de todas as coisas. O tesouro, irmãos, por mais oculto que esteja, foi Ele que escondeu. Ele é dono da prata, Ele é dono do ouro. Peça com fé. Exercite a fé, irmão. Exercite a fé. Se a gente começar a exercitar, tem um caso, eu não sei se foi verdade, eu vou contar aqui, mas não digam, o pastor falou, foi verdade. Não sei se é verdade, mas diz que tinham 3 jovens em São Paulo que exercitavam muito a fé. Eu estou vendo. Exercitava muita fé. Esses meninos, no caso, gostavam de questionar até passagem da Escritura. Eles tinham até escrito a palavra que se a gente tiver fé que nem um grão de mostarda, se a gente pedir para o monte e sair daqui, vai para colar, o monte vai, vamos pedir. Subiram para o monte e começaram lá. Se consagraram, subiram para o monte, começaram lá, e começaram a pedir, Senhor, mexe o monte, tira o monte daqui, rapaz, nada com o monte, disse que um deles, disse que parece que o monte deu uma tremidinha, oxe, os 3 desceu correndo, estou brincando, senhor, estou brincando, morrendo de medo, não é? Porque Deus ouve o que nós clamamos, Deus ouve. Mas toda uma tremidinha desceu os 3 e moderados. Irmão. Pai da fé, Abraão, deixou tudo para obedecer a Deus. E ele não tinha histórico. Você tem histórico. Você viu que Abraão deixou tudo para seguir a Deus. Você vê homens que deixaram tudo para seguir o Senhor. Você vê homens que deixaram as leis para obedecer a Deus. Não estou falando mal das leis. Eu estou dizendo que se alguma coisa for levantada na terra para fazer você pecar contra Deus, Deus te garante. Olha o que aconteceu com Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Diz que a palavra que se fizer alguma coisa que contradiga com a palavra, não faz. A Bíblia fala, não terás outro Deus diante de mim, não se curvarás a ela, maldito quem faz, maldito que adora. Aí vem o cabra lá, faz um estado e diz, não, vai ter que olhar. Não, você pode ser rei, mas eu sirvo a Deus. E olha o que aconteceu.
confiou em Deus, ficou confundido? Ficou envergonhado? Não ficou confundido, não ficou envergonhado. Mas hoje quem é que tem fé para bater de frente contra uma autoridade, contra um poder maior? Não, está ligado na terra, não está ligado no céu. Toda autoridade é constituída por Deus, se não contradizer a palavra. A Bíblia diz que é para a gente honrar pai e mãe. Mas também tem no finalzinho da frase, diz assim: honra a pai, a tua mãe, no Senhor. Se ela fizer, ele pedir algo que contradiga com a palavra, tem outro versículo que diz: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Entende, irmãos? Então a gente precisa entender que enquanto estiver sendo necessário, sem agredir a lei de Deus, e estiver ligado na terra, também está ligado no céu. Agora, se o diabo criar alguma coisa, usando-se da autoridade, porque está dizendo aqui que toda autoridade é constituída por Deus, mas cria-se alguma coisa que contradiz com a palavra, não faz, porque é melhor obedecer a Deus do que aos homens. Não está escrito na palavra também? Então, já que o diabo gosta de usar a palavra para tentar fazer você pecar, use a palavra para repreender em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque quando o nosso adversário foi tentar o Senhor no monte, ele foi com Salmo 91. Mas a palavra era Cristo, tinha resposta para tudo, e ele foi confundido, envergonhado e humilhado. E o nome do Senhor foi exaltado naquele dia. Aleluia. Então, obedeça a Deus. Mas pastor, é tão difícil. Um jovem conversando comigo esses dias disse assim: como é que o senhor sabe que é a voz de Deus? A voz de Deus, ela ferve dentro do nosso coração. Quando é Deus falando, você pode ter certeza de uma coisa: a sua carne não suporta, as lágrimas saem dos seus olhos sem você menos esperar. Aleluia. O coração palpita de uma forma que você tem a impressão que vai sair pela boca. Aleluia. Os seus pensamentos começam a ser respondidos. Aquilo que você deseja, o sonho, a voz de Deus começa a falar no teu coração. Os sinais que você pede começam a explodir por dentro de você. E você diz assim: nossa, é Deus, porque só Ele conhece o meu pensamento e o meu coração. E a resposta que eu pedi está chegando agora. Então pode ter certeza: faça, fale, compre, viaje, vá, porque é Deus mandando. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Imagina um homem que conhecia a voz de Deus como Moisés. 10 pragas. Senhor, e agora? Vai lá, pega a vara, toca na beira do rio, que eu vou transformar aquelas águas em sangue. Ele saiu de casa, pega a vara, levanta a beira do rio, para fazer o que Deus tinha mandado fazer, porque conhecia a voz de Deus. Porque se fosse outro disse: é doido, eu vou lá fazer o quê? Não vou não. Vá lá e fale que essa praga passou, mas a segunda está chegando. Tem que ter certeza que é Deus que está mandando falar, porque se não acontecer, a cabeça dele é... e a família tira. Faraó mandava matar. Mas toda vez que aquilo que Deus dava na boca de Moisés cumpria, caía um temor em Faraó. Ali verdadeiramente é um homem de Deus. Então precisamos ser respeitados na terra, irmão. As mulheres de Deus, os homens de Deus, as crianças não precisam ser respeitados na terra. Tem que parar de brincar. Não, continua brincando. Você é criança, corra, brinque, pule, faça tudo que a criança precisa e pode fazer. Mas tendo temor de Deus dentro do teu coração, pode ter certeza de uma coisa:
Quando a necessidade chegar, Deus não vai pegar o filho da vizinha, não, vai usar de você que teme a Ele. Quantas crianças, irmãos, eu já vi Deus fazendo obra através delas. Deus usar a boca da criança na hora que o pai está aquela maior aflição, e ele chegar para o pai e dizer assim: pai, eu orei para Deus e Deus mandou dizer isso para o Senhor, e aquilo que a criança falou cumpriu, porque Deus falou na boca da criança. Eu já contei a obra da criança que estava passando fome junto com a mamãe, e que ele entrou no quarto com uma caixinha de sapato e orou. E disse ao final da tarde: pai, mãe, fique em paz, porque o irmão fulano está vindo aqui, ele vai suprir essa necessidade. Até o biscoitinho que o menino pediu, o diácono trouxe. Usou de quem? Da criança. Porque a criança ouvia a voz de Deus. Glória ao nome do Senhor. Irmão, para contar testemunho de criança que passa a noite toda aqui. Deus usou da minha criança para falar comigo quando eu tinha 5 ou 6 anos de idade. Glória ao nome do Senhor. Irmão, na hora da maior aflição, ela confortou meu coração. Glória ao nome do Senhor. Um casal de um grupinho de crianças brincando lá no Paraná. Antigamente, filho de crente não ficava no celular pendurado, não. Naquela época também não tinha essa tecnologia. A brincadeira de criança naquela época era fazer cultinho, né? Independente de que igreja fosse, eles queriam ser os pastores, elas queriam ser as pastoras, ser as diaconisas. Era interesse, as crianças brincavam de cultinho. E aí, um grupo de crianças estavam brincando, e a irmãzinha, mãe de uma das crianças, tinha um armazenzinho, e nisso eles estavam brincando de cotinho, brincando de batismo. Eles diziam: em nome de Jesus eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí tirava, aí vinha outro e batizava. Aí de repente o irmãozinho que estava batizando, a criança que estava batizando, disse assim: o Senhor me fez sentir de não sair das águas, porque ainda tem uma alma para ser batizada. E ficou ali na água ali, e o pessoal ali olhando para ele, as criancinhas que estavam ali clamando a Deus. E nisso chegou uma vizinha com a criancinha, para comprar lá no armazém. Aí o menino daqui, quando uma das crianças que estava aqui, que olhou para o armazenzinho da mãe e viu aquela criança chegando, disse assim: foi ele. Aí foi lá e pegou a criança, do jeito que veio a criança, pegaram a criança, jogaram no tanque e batizaram a criança com roupa e tudo. Aí nisso ele veio chorando e falando algumas coisas para a mãe. A irmã, dona do armazém, olhou e falou: meu Deus, tem misericórdia, me perdoa, por causa dessa criança. Crianças gostam de brincar de cultinho, estavam brincando de batismo ali, e molharam ela, mas não se preocupa não, eu vou dar uma roupinha seca para ele. A mulher olhou para ela e disse: não, eu não estou discutindo, estou brigando com ele, não, eu estou aqui chorando, é porque meu filho era mudo e surdo, e Deus me libertou, ele está falando. Glória ao nome do Senhor. Por quê, irmão? Porque os meninos que estavam brincando de servir a Deus, tinham unção ali. Glória ao nome do Senhor. Hoje é difícil as crianças brincarem, porque perderam o hábito, perderam o costume, mas se temer a Deus, Deus faz obra através de vocês. Amém. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. E vocês vão aprender a ouvir a voz de Deus. É só Abraão que sabia, é só o papai que sabe ouvir? Não, as crianças também sabem, porque Deus fala com as crianças. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmão. Aí ele saiu da parentela, aí virou uma multidão. Aí nisso vem as 12 tribos. As 12 tribos geraram multidões na terra. Olha quantos homens de Deus saíram daquelas gerações. De lá saiu José, de lá saiu Moisés, de lá saiu Elias, de lá saiu Eliseu, de lá saiu Ezequiel, saiu Isaías.
tudo por causa da obediência de um homem só. Saiu Jesus, saiu a igreja, glória ao nome do Senhor, tudo por causa da obediência de um homem só. Então, olha, fica sabendo de uma coisa: quando você obedece a Deus, você muda a sua história, você muda a história da esposa, você muda a história dos filhos, você muda a história dos seus pais, muda a história dos seus sogros, você muda a história da família, às vezes até do bairro, da cidade, por causa da obediência de uma pessoa só. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Então vamos obedecer a Deus. Glória a Deus. Irmão, às vezes a gente prega, a gente ensina, a gente comenta, né? E às vezes, pela falta da prática, parece que aquilo é uma coisa que entra no ouvido e sai no outro. E as pessoas continuam sem fazer aquilo para qual nós ensinamos. Mas tenta fazer diferente nesse culto a partir de hoje. Tenta colocar em prática só esse ensinamento de hoje. Tenta. Leva 15 dias obedecendo, fazendo jejum, buscando a obediência, buscando entender a voz de Deus. Conversa com Ele de forma diferente nesses 15 dias. Vê se alguma coisa vai mudar na sua vida. Se for possível, leva um mês de outubro e vê o que acontece no mês de novembro. Porque eu preciso ouvir alguém chegar aqui na frente e contar: Deus fez algo na minha vida esse mês. A gente ouviu aqui o estudo, a gente viu a palavra, não é só a palavra de hoje, não, as palavras pregaram aqui no domingo, porque eu sei que Deus fala na boca desses homens que vêm aqui na frente, das mulheres que Deus coloca aqui na frente, e o conselho que sai daqui é bom, é santo, mas a gente precisa colocar em prática. Porque se Abraão não tivesse colocado em prática, se Abraão não tivesse colocado em prática, você não estaria aqui, eu não estaria aqui, mas ele colocou em prática. E olha a diferença que fez colocar em prática aquilo que Deus mandou. Coloque em prática. Você que está me ouvindo também, que vai me ouvir, coloque em prática aquilo que Deus fala. Se Deus disser faça isso, faça. Porque não teve um que Deus falou alguma coisa que ele obedeceu que não deu certo. Aleluia. Deu certo, mudou a história. Glória ao nome do Senhor. Toda vez que Deus falou para Moisés, faça assim, ele fez, aconteceu. Quando Deus mandou Elias para falar, aconteceu. Eliseu, aconteceu. Glória ao nome do Senhor. Por quê? Porque foram obedientes a Deus. Fizeram o que Deus mandou. Foram para onde Deus queria que eles fossem. Agiram da forma como Deus queria que eles agissem. Entenderam, porque, irmão, parece que o crente de hoje não entendeu ainda o Evangelho. O crente de hoje ainda não entendeu o Evangelho. Porque se entendesse, nós estaríamos superiores aos irmãos do passado em quantidade de dons. Porque naquela época eles não tinham o Espírito Santo. Não tinham. O Espírito Santo só estava na cabeça do profeta, na cabeça do rei, na cabeça do sacerdote. Hoje não. Hoje o Espírito Santo está em cima da cabeça da igreja. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. E olha o que é que os profetas fizeram. Olha as maravilhas que os reis viram. Olha as maravilhas que os sacerdotes alcançaram. Já imaginou essa porção que nós temos hoje na cabeça de uma igreja inteira? Todo mundo cheio do Espírito Santo, templo do Espírito Santo. Aí tem gente que diz assim: eu vou ficar em casa porque eu sou igreja, não preciso pegar. Mentira, você é igreja quando está aqui dentro. Lá você é templo do Espírito Santo, mas você é membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele só se completa quando estão todos juntos, formando o corpo que é a igreja. Glória a Deus.
Mas enquanto não tiverem aqui dentro, é membro. E membro sozinho não é corpo. E membro não sendo corpo, não tem vida. Porque um pé não anda sem a canela. Não anda. Tem que ter a canela em cima. Você já imaginou? Não tem como, irmão. A mão vai fazer alguma coisa se não tiver o braço? Tem que ter o braço. E de tudo para fazer tem que ter o cérebro. E para tudo fazer tem que ter o cérebro. E o cérebro é quem? Cristo. Que comanda tudo. Aleluia! Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça da... Igreja. Então membro não é igreja. Membro é parte do corpo. Corpo só se torna completo quando está tudo junto. E tudo junto vira igreja. E o cérebro da igreja é Cristo. Então membro não tem cérebro. Então se membro não tem cérebro, não tem Cristo. Imagina agora. Olha o fundamento que Deus está dando aqui. Não tem, irmão. Tem esse negócio de ficar em casa. Eu sou crente, eu posso me sustentar sozinho. Mentira. É o diabo que está colocando isso em você, para você não se transformar no corpo, para ter a mente de Cristo em você. Aleluia! Glória a Deus! Então tem que estar aqui dentro aprendendo da glória a Deus. Aleluia! É pequenininho, não tem quase ninguém. Venha que vai ter mais um com você aqui dentro. Amém? Glória ao nome do Senhor. Irmão. Tem coisas que a gente precisa falar, irmão, para que a pessoa possa entender que servir a Deus não é obrigatoriedade, mas é uma alegria enorme. E quem não servir a Deus, irmãos, não entendeu o Evangelho. Porque quando entende o Evangelho, a gente serve a Deus com alegria. Porque sabe que não existe lugar na terra melhor do que dentro dos átrios da casa do Senhor. Amém? Vamos nos colocar sobre pés. Glória a Deus. Uma palavra só para... Sim. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém. 10 o quê? 23. 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, Sem vacilar. porque fiel é o que prometeu. Amém. Amém? Eu estava falando com um amigo meu, um colega, eu fiz uma pequena reflexão para ele. Eu falei, rapaz, vem cá. Quem está com sobre tempo, que não tem tempo para ir para a igreja, que não sei o que, que não, que tem tempo com Deus. Eu falei, vem cá. Vocês levantam todo dia de manhã para ir trabalhar. Você, chuva, faça sol, você vai. Porque alguém está pagando por aquele seu tempo. Você está lá. Agora, e você faz melhor, você está lá. Agora imagine para Deus, aquele que te deu todo o tempo e não te cobra nada. E você vai por livre, espontânea vontade. Já pensou? Glória. E isso sem imaginar, o diácono Renan falou sobre o assunto, eu já falei isso, acho que aqui, e vou repetir mais uma vez. Sem imaginar que o nosso Deus, ele é tão sábio, mas tão sábio que ele fez um dia com 24 horas. Né? Conforme a CLT, a consolidação da lei trabalhista, diz que nós temos 8 horas para trabalho. Não é isso? E uma de almoço. Então, torna-se 9 horas. Isso. Porque uma de almoço e fica 9 horas na empresa. Isso. Então, mais uma de almoço, descanso e os 8 para trabalhar. Né? Aí você vai para o médico, aquelas olheiras que parecem um óculos que nem a minha, de vez em quando. Estou passando um produtozinho que está tirando, né? Minha amada está comprando para mim, ficando mais bonito. E aí o que acontece? Chega com aquelas olheiras, tenso, ansioso,
Aí o médico chega para você e fala: você está dormindo bem? Aí diz assim: eu durmo 2, 3 horas. Filho, você precisa dormir mais, porque um sono saudável é de quantas horas? 8 horas. No mínimo. Então, eu falei que Deus tinha feito o dia como? Certo. Aí ele deu 8 horas para trabalhar. Aí depois ele lhe deu mais 8 para dormir, descansar. E as outras 8 horas, é de quem seria? Deus. Se ele deu 8 para descanso, 8 para trabalho, as outras 8 horas é dele. O que você está fazendo com as outras 8 horas que seria do Senhor? Há 8 horas de joelho seria bom, mas 8 horas é muito para ficar ajoelhado? Então leva 7. Uma você vai fazer visita, você vai orar para alguém, atender a necessidade de alguém. 7 horas de joelho é muito cansativo, pastor. Não bastante não, leve 6. Aí pegue 2 horas e vá assistir um culto, vá fazer visita, vá suprir a necessidade de alguém. Mas 6 é muito. Leve 5 de joelho. Aí pegue 3, vá fazer uma viagem para atender a necessidade de alguém, vá no asilo, vá no hospital, vá levar a palavra para alguém. Mas 6 é demais? 5 é demais? Leve 4. Você imaginou, está prestando atenção, que não é levar 8 horas de joelho, mas se você visita, se você atende a necessidade de alguém, se você vai na casa de um casal em confusão, no caso de você leva uma palavra de amigo, se você vai na casa de um enfermo, dá esperança para ele, vai testemunhar alguém, vai evangelizar, você está trabalhando para Deus. O pior é que o povo não está fazendo nada. 8 para trabalho, 12 para dormir. Porque tem gente que dorme. E quando não dorme isso tudo, o restante do tempo que fica é no celular, é falando mal da vida de fulano, na vida de ciclano, não desenvolve nada pro reino. Você dorme meia-noite para acordar 12 da manhã. Até 1 hora da tarde. Mas acordou, levantou. Sim. Então é isso. Eu, quando eu trabalhava à tarde, eu chegava meia-noite em casa. Só era tempo de tomar banho, tomar um café, dormir, acordar no outro dia, 2 horas da tarde, para se arrumar e sair. De novo. Isso. Mas você sabia que esse tempo que você leva dormindo, olha, você levou de meia-noite a 2 horas da tarde, não é isso? De meia-noite, 14 horas. Você sabia que depois das 8 horas de sono, você já não é mais saudável ficar na cama? Já não é. Não é mais saudável. Entendeu? Porque dormia às 7 horas da manhã, 5 horas da manhã, estava de pé. Estava de pé. Entendeu? É o melhor sono. Não precisa dormir ninguém na cama. 7 horas da manhã. 6 da manhã, os antigos. Entendeu? O que a gente precisa. Quando o sol baixava, Mas é o certo. O que a gente precisa é controlar o nosso tempo. É prioridade. É controlar o nosso tempo. Não é prioridade, não. É organização. Não tem prioridade. É organização. Você tem prioridade, você Isso. É falta de prioridade. É prioridade. Porque quando você se organiza, tem tempo. Tá? Mas também não faça que nem eu, não, né? Que às vezes eu ficava o dia pela noite para ficar orando pelos outros sem dormir. E aí também isso prejudicava a minha saúde também. Tem de ter sabedoria, ser temperante com tudo, tá? Sabendo que tem 8 horas para trabalho, sabendo que tem 8 horas para dormir, as outras 8 horas você sirva a Deus de alguma forma. Você pode ter certeza de uma coisa: quando você começar a dar um pouco do seu tempo para Deus, Deus dará muito do tempo dele para você. Amém? Não é nem 8 horas de trabalho, porque vamos dizer, você acorda 6 horas da manhã para pegar o trabalho 8, já foi 2 no caminho.
sai do trabalho 5 para largar para vir, chegar às 7 em casa, já foi mais 2, chega em casa para fazer comida, para fazer organizar com tudo, já é tempo. Aí, como diz agora eu vou prestar agora o sábado, né? Que é aquele sábado. Vai ter uma hora de descanso que Deus está olhando e vai dizer, essa hora é minha. Porque muitas vezes ele está emprestando ao celular, está na internet. Verdade. Então, Mas eu tenho certeza de uma coisa, se não tiver tempo, porque nos desorganizamos, o tempo que você dê para Deus, dê com qualidade. Verdade. Porque pode ter certeza de uma coisa, Deus vai estar te vendo, dando esse tempo para Ele com qualidade e vai te abençoar. Amém. Amém? Amém. Altíssimo Deus, Pai nosso que estás no céu, graças te damos, Senhor, por tudo nessa noite. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo aprendizado, Senhor, por sabermos que quanto mais nós nos aplicarmos para te servir, para te ouvir, para te obedecer, coisas melhores acontecerá na nossa Amém. vida. Graças te damos, Senhor, pelas promessas cumpridas e pelas que ainda vão cumprir. Ó Deus, faça-nos entender cada dia mais a sua voz. Ó Deus, permita-nos, Senhor, também que possamos aprender, Senhor, a te ouvir, a te obedecer, Senhor, porque não adianta somente te ouvir, adianta, Senhor, escutar a tua palavra e fazer conforme tu deseja que façamos, porque eu tenho certeza de uma coisa, Senhor, se nós te obedecermos, os nossos dias serão melhores. Ó Deus, graças te damos por tudo. Toma todos os irmãos e as irmãs que aqui estão na noite deste dia, Senhor, não deixa ninguém sair daqui da forma como entrou. Ó Deus, que esse estudo tenha sido um aprendizado que caia nas tábuas de carne do nosso coração e transforme a nossa vida, a nossa forma de pensar e que possamos colocar em prática na nossa vida. Ó Deus, toma também os irmãos que não puderam vir, o pastor André, Senhor, que está preso no seu trabalho. Ó Deus eterno e santo, sei que o teu servo, Senhor, prospera, Senhor, aquilo que ele estiver fazendo nessa noite, pelo amor do teu nome. Toma nas tuas mãos também, Senhor, o ministério desta congregação, o pastor André, a irmã Ana, Senhor, toma também o pastor João, a esposa, o pastor, o presidente desse ministério, toma as irmãs e os irmãos desse ministério, o diácono Renan, a esposa também, Senhor, o pastor Derival que nos ajuda também, Senhor, toma também a esposa dele, família, toma a Isa, toma meus pais nas tuas mãos, toma a saúde da tua igreja nas tuas mãos. Ó Deus eterno e santo, se tem algum enfermo aqui nessa noite, Senhor, nessa hora, pelo poder desta oração, pelo poder da tua palavra, Senhor, que haja libertação, haja cura. Ó Deus, permita, Senhor, que este corpo físico, ao chegar em casa, Senhor, seja, Senhor, tomado por uma virtude, por um poder, Senhor, e visitando o corpo do teu filho, da tua filha, Senhor, haja libertação na vida deles, para o teu nome ser glorificado. Ó Deus, abençoa a nossa vida, Senhor, prospera os nossos propósitos, os nossos desejos, os nossos sonhos. Não deixa transgredirmos a tua palavra, pelo amor do teu nome. Toma o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás. Toma essa rua nas tuas mãos. Esconde esta rua, Senhor, do escândalo, pelo amor do teu nome. Toma, Senhor, nas tuas mãos também a mocidade, Senhor, deste bairro nas tuas mãos. Toma, Senhor, nas tuas mãos, Senhor, o traficante, o policial. Ó Deus eterno e santo, expulsa deste bairro o espírito da morte, pelo amor do teu nome. Ó Deus, que no lugar onde houver uma maldição, troca por uma benção. Onde tiver o espírito da morte, traz a vida. Ó Deus eterno e santo, onde tiver um espírito contrário, querendo ceifar a vida de alguém agora, manda o anjo, uma espada desembanhada, mandar este demônio embora, pelo amor do teu nome. Ó Deus, toma os jovens que tem o nome escrito no livro da vida. Ó Deus eterno e santo, aperta o caminho de um, de outro. Ó Deus eterno e santo, cerca os caminhos desta mocidade para uma obra, pelo amor do teu nome. Eu quero ver, Senhor, estes jovens sendo convertidos pelo poder da tua palavra. Aonde tiver um jovem nessa condição, Senhor, manda um
um valente ir lá pregar para ele, repreender este espírito contrário e trazer para colocar dentro da tua casa para te dar glória também. Ó Deus eterno e santo, derrama o dom da evangelização, Senhor, nas igrejas, derrama o dom da autoridade das igrejas, o dom da ousadia, Senhor. Reveste o seu povo, Senhor, com couraça, sua espada nova, com arma nova, Senhor. O diabo tem investido, Senhor, em armamentos, ó Deus, e nós vamos te pedir assim, Senhor, vem em nós capacidade, nos enche da tua glória e derrama sobre a tua igreja todo o dom necessário para botar o diabo para correr da nossa vida, do caminho dos nossos jovens, do caminho deste bairro, pelo amor do teu nome. Se for necessário abrir uma porta de igreja em cada esquina, em cada viela, abre uma porta de igreja pelo amor do teu nome. Se for necessário colocar um evangelista em cada viela, coloca um evangelista pelo amor do teu nome. Se precisar colocar um expulsador de demônio em cada viela, coloca pelo amor do teu nome, mas liberta este bairro pelo amor do teu nome. Graças te damos por tudo nós te pedimos, tudo nós te agradecemos, não em que nós haja merecimento, mas em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito e eterno. E a igreja diz: amém. Pelo amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo permaneçam em nossos corações para sempre. A igreja diz: amém. Graças a Deus.